Walter Casagrande é o convidado especial do Sport Buzz e ele falou sobre sua ausência no velório do Rei Pelé, que morreu na última quinta-feira. Também comentou sobre a sua relação com os jogadores da seleção brasileira, principalmente os campeões mundiais, e também sobre as escolhas de Tite na Copa do Mundo do Catar. Ficou curioso sobre o que ele disse? Então fica comigo. Bom, Casão, o ano de 2022 terminou aí com a morte do maior de todos os tempos, o Pelé. Para você, o que era Pelé? Eu nasci numa família corintiana, super corintiana, uma família bem grande, super corintiana. E desde pequeno eu sempre ouvia Rivelino, Corinthians e Santos do Pelé. Só que eu não tinha imagem, eu era muito pequeno, não tinha imagem. E eu fui ver a Copa de 70, foi a primeira Copa transmitida ao vivo, assisti a Copa e eu fiquei encantado. Eu idolatro todos os jogadores da Copa de 70 e me emociono quando falo deles, me emociono quando me encontro com eles. E o Pelé, claro, porque eu via tanto do Pelé e eu queria saber quem era esse cara que todo mundo falava que era genial, que era o rei do futebol e tal. E eu vi a Copa de 70, talvez tenha sido a melhor Copa do Pelé, né? Não só pelos gols, mas pelos gols que ele não fez. Né? Acho que foi o único jogador, além de ser o atleta do século, o rei do futebol, ele foi o único jogador, na minha opinião, que numa Copa do Mundo foi bonito até os gols que não aconteceram. Lances dele que não aconteceram gols. Né? 2 contra o Uruguai, teve aquele contra a Inglaterra que o Banks pegou, enfim, diversas jogadas interessantes e os gols. Né? Então dali pra frente, eu fui ver o Pelé 2 vezes no campo. Eu fui ver um Corinthians, meu pai me levou para ver Corinthians e Santos em 71, foi 1-1, um gol do Pelé, um gol do Rivelino, e eu vi em 73 Português e Santos 3-2, que ele fez um dos gols mais bonitos da história, né? Que ele matou no peito, fez um gol e tal. E eu virei não um amigo próximo, mas um amigo carinhoso, né? Que muitas vezes eu tocava meu telefone. Uma vez eu estava na China com o Galvão, fazendo o jogo da seleção brasileira, a gente estava jantando, tocou o telefone, eu olhei Pelé. Foi a primeira vez que o Pelé me ligou. Eu falei, caramba. Só o Pelé. Sabe, eu não sabia como atender, como falar. Aí eu atendi, tinha acabado o jogo, ele falou, pô. Aí ele tinha uma brincadeira comigo que ele falava que ele que me ensinou a comentar jogo e a jogar futebol. Eu tenho até um vídeo ele falando isso. E ele falou, pô, Casão, vi o jogo agora. Caramba, você aprendeu direitinho, fez o... eu falei, pô, Pelé, tô com o Galvão. Fala pra ele também, porque fui eu que ensinei o Galvão. Então ele tinha essa brincadeira sabe? Então a gente tinha um carinho muito próximo, eu sempre tive muito próximo do Pelé. Eu tenho uma amiga que passa, inclusive ela estava lá no velório, passa todo final de ano com a família do Pelé. Então a camisa que ele me assinou, eu que pedi para ela, foi num final de ano. Ela levou pro Clodoaldo, levou pro Edu e tal. Mandava sempre mensagem para ele respondia, queria saber. Então eu tive um contato muito próximo dele. Para mim foi muito chocante, apesar de esperar que podia acontecer, né, pelas notícias. Foi muito impactante, porque eu tenho... todo mundo sabe que eu sou dependente químico, né? Fiquei internado 1 ano, estou muito bem, eu não bebo, não fumo, estou distante das drogas, mas eu tenho umas regras que eu tenho que colaborar para que eu me mantenha. Eu não corro hoje riscos de recaída usando drogas, mas eu corro riscos de recaídas emocionais. Então, no meu tratamento que eu faço hoje ainda, eu tomo antidepressivo, eu tomo ansiolítico, eu tomo antipsicótico, eu tomo estabilizador de humor. Tudo isso para que eu não tenha queda emocional, porque eu fiquei muito tempo congelado por causa das drogas e quando eu voltei limpo, comecei a ver a vida como ela é, as emoções para mim ela bate muito forte. Eu não fui no velório do Pelé exatamente por isso, porque eu tenho essa regra. Eu não vi meu pai no caixão que morreu em 2020, eu não vi minha mãe, não vi o Sócrates. Né? A última pessoa foi o Marcelo Fromer, lá em 2001, mas também vi assim, mas eu não tenho, mexe muito comigo. Qualquer notícia de Gal, chorei muito, Jô, Rolando Boldrin, a Isabel, a morte da Isabel acabou comigo. Em novembro de 2022. E aí veio o Pelé. Então, assim, não é uma justificativa porque eu fui, porque eu não fui. Não é justificativa, é uma realidade dos fatos. E eu cuido exatamente para não ter queda emocional.
E eu não, fiquei com muita vontade de ir mesmo, mas se eu tivesse alguém que fosse comigo, se eu tivesse uma companhia, achei do caramba o Neto ter ido, foi muito legal o Neto ter ido lá. Se você soubesse, você teria ido com o Neto? De madrugada, difícil, porque eu não ando de madrugada. Eu durmo 11h30, meia-noite no máximo. De sábado, quando eu vou no teatro, saio para jantar, eu durmo um pouquinho mais tarde. Mas eu tomo um remédio também para dormir, para ter 8 horas no mínimo de sono, para no outro dia eu acordar bem e não ter nenhum risco dessas recaídas emocionais. Às vezes eu entro em momentos assim que parece que eu estou depressivo e eu tomo antidepressivo, mas é queda emocional mesmo, queda, sei lá, uma saudade, quando eu penso no meu pai, na minha mãe, enfim, magrão, né? O Sócrates passa todo dia na minha cabeça em algum momento, mas a maioria das vezes são coisas legais, então não dá queda emocional, não dá aquela saudade bacana. Então, assim, eu tento me cuidar da melhor maneira possível. Eu não fui por causa disso, porque eu tenho o meu lado emocional para cuidar. Mas não é uma justificativa, não. Podia ter ido também, mas era um risco para mim. Por isso que eu acho o seguinte, as críticas que eu fiz e que todo mundo está fazendo aos tetracampeões e aos pentacampeões, independe da pessoa ter ido no velório do Pelé ou não. A questão não teve nenhum representante campeão de 94. O Mauro Silva foi lá representando a Federação Paulista. Não teve nenhum representante do pentacampeonato. Não teve nenhum representante da seleção que acabou de jogar uma Copa. Agora, acabou em dezembro a Copa do Mundo. Não foi ninguém. Ninguém, cara. Então, cara, a crítica é merecida, é justa e a cobrança também é justa, independentemente de quem foi no velório ou quem não foi no velório. E por que você acha que teve essas ausências aí? Cara, assim, eu comento futebol desde 96, né? Mas eu sou um cara que sempre acompanhei o futebol de perto, eu sou muito, muito observador, eu guardo detalhes das coisas e tal. O Pelé foi um crítico da seleção de 94. Naquela época, ele estava na Bandeirantes, e a Bandeirantes foi um canal crítico, muito forte. A seleção não jogava do jeito que todo mundo queria, né, que todo mundo estava acostumado a ver jogar. O Parreira fez um esquema para ganhar a Copa do Mundo mesmo. Demorou muito para nós, brasileiros, entenderem isso, porque ele fez, para quebrar o tabu de 24 anos, ele precisava ganhar a Copa do Mundo, ele fez um esquema para Bebeto e Romário decidir jogo. Então o time não jogou bonito. E as críticas foram pesadas. E o Pelé era um dos críticos. Então eu acredito que tem uma mágoa, sim, das críticas do Pelé. E o pessoal do Penta a mesma coisa. A mesma coisa. Em alguns momentos eles foram criticados. Eu critiquei, o Falcão, que trabalhava comigo, criticou. O Pelé não estava comentando, mas dava entrevista, participava de programas, e criticou também. Tanto que ele foi dar a taça pro Cafu, o Cafu não pegou da mão dele. O Cafu bateu na plataforma para ele pôr a taça ali. Quer dizer, o Pelé está trazendo um troféu de campeão do mundo, você não vai pegar da mão do Pelé? Tem algum motivo para você não pegar na mão do Pelé? Mas o que eu digo é o seguinte, as pessoas podem ir ou não ir. Não é uma obrigação. Cada um cuida do seu lado emocional. Eu não fui e expliquei o motivo. Vários outros estavam com a família em algum lugar, não dava para voltar. Tá tudo certo. Não é uma cobrança. Mas um representante tinha que ter. Ninguém está falando, eu acho que eu não estou falando isso, o Neto não está falando isso, nem ninguém está falando que todos os jogadores tinham que ter ido lá. Não, tinha que ter um representante de 94, tinha que ter um representante de 2002 e tinha que ter representante dessa última Copa. Acabou a Copa. O Pelé morreu depois da Copa. Cara, não tem um cara da Copa do Mundo de 2022 que poderia ter ido lá, nem de 94, nem de 2002. São 22 jogadores. Será que não podia ligar para alguém e falar assim, vai lá e representa a gente, vai lá representar o Penta, tá? Vai lá e você vai falar em nome do Penta, do pessoal do Penta. Vai lá e você fala em nome do pessoal do Tetra. Gente, não foi legal. Não foi legal. Eu acho que não agiram bem. Acho que não pensaram bem do peso que seria, da representatividade. O Pelé é o tricampeonato. O pessoal de 70, 58, 62, 58 já são pessoas mais idosas, muitos já faleceram. E depois do Pelé, só 94 e 98 ganhou o título. Eles ganharam 2 títulos com jogadores diferentes, o Pelé, só ele ganhou 3. 2002, né? Hã?
94 e 2002. 94 e 2002. E o Pelé, só ele ganhou 3 títulos. Você acha que não tinha que ter um representante de um título de 94, de um título de 2002, para reverenciar o cara que ganhou 3? O rei do futebol, o atleta do século. Então, a minha crítica é em cima de uma falta de representatividade de 94 e 2002. Não é em cima dos jogadores, todos eles tinham que ir lá. Não é isso. Mas tinham que ter uma representatividade lá. E tem outra. Muitos nem postaram nada, tá? Tem muitos que passou batido. Nas redes sociais a gente viu muito justamente dessa cobrança aí com os campeões, principalmente com os campeões. E muita gente falou aí, né? Agora o Casagrande ele tem a razão, né? Justamente por conta do episódio ali durante a Copa do Mundo. Você sentiu esse apoio aí do pessoal? Então, cara, eu não fico vendo. As pessoas me falam o que está acontecendo, mas eu não fico vendo. Porque eu recebo muito ataque preconceituoso nas redes sociais, muita gente drogada, viciada, blá, 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 blá. Esse tipo de coisa que não me fere, mas não me agrada. Né? Então eu não fico também olhando. E o lance assim, eu faço as coisas, quando eu falo, quando eu escrevo alguma coisa, é em cima de fatos. Eu não tiro nada da minha cabeça, eu não invento nada, são fatos. E aí eu interpreto o fato e dou a minha opinião, a minha crítica àquele fato. Né? Mas não estou preocupado se as pessoas vão apoiar, vão falar o Casagrande estava certo, ou o Casagrande estava errado, sabe? Ou se eu ganho seguidores, ou perdo seguidores, eu não cuido disso. O que eu vi na Copa de 2022 foi o seguinte, num dia eu fui fazer o jogo da Argentina. Então eu tô lá, tem um monitor onde eu tô sentado para ver o jogo, aí aparece a torcida da Argentina. Crespo, Zanetti, né, Batistuta, Cambiasso, todo mundo com a família num espaço ali, mas já sem camisa, girando camisa, torcendo para a Argentina, torcedores da Argentina. Aí no outro dia eu fui fazer o Brasil, aí aparece a imagem dos caras do Brasil sentado ao lado do presidente da FIFA, ao lado do emir de um país altamente homofóbico, um país que não respeita os direitos humanos, que trata a mulher como um ser inferior, né? Que a homofobia é crime, sabe? E os caras ali sentadinhos no jogo do Brasil, pagando de dirigente, entendeu? E aí eu fiz uma comparação, Olha a diferença. O texto que eu escrevi foi isso. Olha a diferença do comportamento dos ex-jogadores da Argentina e ex-jogadores do Brasil. Foi esse texto. E era um fato. Tinha uma diferença. Aí, é claro, que aí no texto eu dou minha opinião. Acho absurdo. Acho que os jogadores da Argentina estão mostrando o espírito dos argentinos mesmo, ligado com o povo, ligado com o torcedor, e os nossos não estão mostrando nada. Estão ali pagando de dirigente. Foi o que eu escrevi. Eles não foram num evento de homenagem ao Pelé lá. Teve um evento de homenagem ao Pelé. Feito pela Conmebol, que só foi o Zanetti e o Pumpido, que são 2 argentinos. Não teve um dos pentas campeões que foram até lá. Não teve um, né? E eu relatei isso também. Cara, aí o que aconteceu? Se uniram e começaram a me atacar. Inclusive, né, o Thiago junto, lá. Mas sobre ele não quero falar. Mas ele estava junto ali. Cara, eu achei aquilo... eu fiquei chocado, eu fiquei indignado, fiquei também abatido emocionalmente, porque eu falei, caramba, os caras estão fazendo turma, né? Ok, muita gente criticou do mesmo jeito que eu, mas o alvo sou sempre eu. O que eu escrevi, outras pessoas escreveram, outras pessoas falaram, mas o alvo sou eu. Casagrande, por que você acha que as pessoas justamente criticam a sua história pessoal, assim mesmo, né? O seu extracampo ou fora da imprensa, e não criticam justamente o jeito que você escreve, a sua coluna? Porque assim, ó, eu sofri muito no começo da pandemia, ficou todo mundo em casa e começaram a pipocar. Eu sou um crítico do Jair Bolsonaro, todo mundo sabe. E eu assinei um impeachment, assinei vários, mas o primeiro impeachment que eu assinei foi para a Câmara dos Deputados, e quando chegou lá, a imprensa divulgou da seguinte maneira: o impeachment do Chico Buarque e do Casagrande chegou na Câmara dos Deputados. Cara, eu fui metralhado. Foi uma metralhadora. Eu não era acostumado com redes sociais, eu não sabia como funcionava. Começou 2, 3 dias, 4 dias sem parar. Eu falei, cara, eu tive um abatimento, eu falei, todo mundo me odeia. Eu não tinha noção de robô,
de gabinete do ódio e tal. E eu resolvi, como proteção, me afastar das redes sociais. Desde então, é meu filho que cuida, eu tiro foto, eu mando para ele, eu escrevo um texto, ele posta, eu posto sempre no Ibirapuera, né? Então eu me afastei disso daí. Mas sofria, né? Viciado, drogado. E eu falava, porra, cara, eu fiquei internado 1 ano. Faz mais de 7 que eu batalho pra me manter como eu tô. Não fumo, não bebo, sabe? Cuido do meu emocional. E os caras só usam isso. Aí numa terapia eu falei isso pra minha psicóloga. Ela falou pra mim, pô, parabéns, Walter. Se eles estão falando isso é porque eles não têm nada pra falar do presente. Eles estão falando de um passado que não é mais o seu. Aquele passado aconteceu, você não é mais daquele jeito. Eu dou a minha opinião honestamente. Eu falo aquilo que eu acho, em cima de fatos. Eu não saio falando de ninguém da minha cabeça. Eu saio criticando ou elogiando em cima de fatos, né? E o que eu acho que mais dói no jogador de futebol é porque eles são acostumados, eles têm um pacto entre eles. Jogador de futebol não critica jogador de futebol. Apoiam, né? Tanto que o Robinho é condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo de vulnerável na Itália, e ele tá andando pela praia e não tem um jogador que fala nada. E não tem um cara da imprensa que sai e pergunta pro cara o que você acha do Robinho na praia. Não tem uma matéria da imprensa que vai fazer uma pesquisa, como fizeram, quem é o melhor comentarista, quem é o pior, quem é o melhor narrador, quem é o pior. Ninguém sai de uma pesquisa e pergunta para 26 jogadores de futebol o seguinte: o que você acha da situação do Robinho sendo ex-jogador de futebol, condenado por estupro andando na praia? O que você acha disso? Eu queria saber o que eles acham. Ninguém fala nada. Então, como eu critico, os caras, eles se sentem traídos, porque eu sou ex-jogador de futebol. Então é inadmissível na cabeça deles, eu, um ex-jogador de futebol, ir na ferida dos caras. Sabe? Ou passado, não falar só do futebol, jogou bem, jogou mal, errou o gol, não sei o que, não sei o que. Eu não vejo o futebol só dentro do campo, gente. Desculpa, para mim não existe o universo do futebol nem o mundo do futebol. O futebol está dentro de uma sociedade, ele faz parte dentro da sociedade. E o que acontece dentro do estádio de futebol acontece fora do estádio de futebol, né? Então eu vejo o jogador de futebol, quando ele joga, é a profissão dele, ele está jogando, mas ele não deixa de ser um cidadão. Ele não deixa de ser um cara que pode errar na rua e só porque ele é jogador não pode falar nada. Só porque eu sou ex-jogador, então o cara é condenado por estupro, eu não posso falar dele, porque eu sou ex-jogador. Eu não me coloco nessa posição. Eu não entro em zona de conforto. Você consegue, então, fazer um paralelo justamente disso da classe, se unir para não falar mal? Essa pesquisa aí recente do UOL, que acabou te elegendo como o pior comentarista dos jogadores, né? Os jogadores responderam essa pesquisa. E você consegue fazer esse paralelo com relação com o que aconteceu na Copa, com essa pesquisa? Não, assim, é muito difícil, né? Não tem como fazer... Eu olhando, eu acho o seguinte, eu poderia ser escolhido o pior comentarista do ano, né? Você se sentiu mal em relação a isso? Não, nenhuma. Mas eu sei que a eleição vai muito em cima do que eu falo, do que eu falo, né? Aonde eu vou pegar os caras, né? Como foi os pentacampeões. Eu fui lá na ferida dos caras. Se eu não falasse, quando eu não falo, se eu falo uma coisa que não é real, que não é verdade, a pessoa não tem como se doer. Se eles explodiram daquele jeito, porque eles sentiram o drama. Eu fui na ferida lá, porque eles se sentem intocáveis, e jogadores de futebol se sentem intocáveis, eles são mimados, eles gostam de ser paparicados, eles preferem comentaristas, não são todos, não estou generalizando, mas eles preferem os comentaristas que passam a mão na cabeça, que paparica, que evita críticas e tudo mais. É a preferência deles. Não estou falando que o Pedrinho é assim, eu acho o Pedrinho um ótimo comentarista. Não estou falando que ele é assim, mas eu estou falando que os jogadores preferem comentaristas ou jornalistas desse jeito, ou repórteres desse jeito. Eles preferem repórteres que vão perguntar para ele coisas de futebol e não entra numa questão mais pesada. Eles preferem. Não tem? Isso aí é nítido. Talvez eu preferisse também, quando eu jogasse, se eu jogasse numa época que tem internet, redes sociais e tal, e eu era um cara que eu gostava de sair, de me divertir, eu ia em barzinho de rock e tudo mais, talvez eu fosse me incomodar com algum comentarista que falasse, pô, o Casagrande estava lá de madrugada num bar de rock and roll. Talvez
eu ia me incomodar também. Mas eu não vivi essa época. Então, eu estou vivendo essa época eu estou do lado de cá vivendo essa época. Então, a minha cabeça, ela funciona em cima daquilo que eu estou vendo, cara. Eu não vejo mal nenhum jogador se divertir, ele pode sair de madrugada, qual é o problema? O problema é que hoje eles são cercados, e tem foto, filme, grava um vídeo, a torcida sai caçando o jogador de madrugada, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, mas tem momentos que eu sendo ex-jogador, eu falo, pô, isso aí não. O Neymar numa festa de madrugada, no dia do velório do Pelé, que o pai dele vem representá-lo, e a entrevista do pai dele é: meu filho tá muito mal, tá com um baque emocional, tá muito triste, por isso que eu vim representá-lo. Aí o cara tá na festa, tá numa festa, sei lá, cantando, junto com pessoas. Então isso aí, sabe, pode passar batido? Pode, mas não deve passar batido, porque aí não tem coerência do que você fala, do que você está fazendo. O Brasil é eliminado, aí os caras falam, estou muito decepcionado, foi o pior dia da minha vida, sabe, estou acabado emocionalmente. E no outro dia é festa, festa, festa. Não tem coerência, entendeu? E aí as críticas aparecem. Você comentou aí que você não viveu uma época de jogador junto com as redes sociais, mas você, como no seu histórico com o Corinthians, você viveu um período de exposição aí. Nessa época você não sofria críticas, ou se sofria você não ligava? Naquela época os caras criticavam o que eles viam, né? Então, como não tinha redes sociais... E tem outra, na época o jornalista saiu junto com a gente tinha uma relação com o jornalista muito próxima. Não tinha entrevista coletiva. Os jornalistas ficavam dentro do campo do Parque São Jorge, vendo o treino, acabava o treino, os caras entravam no campo e entrevistavam. Acabava um jogo, os jornalistas entravam, os repórteres de rádio entravam no campo e entrevistavam a gente no banheiro, no vestiário, entrevistavam. Então a relação com a imprensa é muito mais próxima. E o que acontecia? Eles conheciam a gente mais do que só um jogador. Eles conheciam o Magrão, me conheciam o Vladimir, a nossa essência, né, os nossos pensamentos, a nossa índole. Então isso facilitava para eles fazerem uma análise crítica ou elogiar. Eles tinham total liberdade de elogiar ou criticar, mas eles criticavam sabendo como a gente era. O que acontece hoje, que eu acho que prejudicou muito a relação crítica e jogador de futebol, é que não tem aproximação. Essa geração de 2000 para cá, ou depois de 2002, que 2002 a gente ficava no mesmo hotel, conversava com todo mundo, conversava no treino. Eu acho que 2006, 2010 para frente, o que acontece? Eles não têm contato com a gente, tá? A gente vai lá, eles não têm convivência com a gente. Então, eles não conhecem os críticos. Como é o crítico? Qual é a personalidade dele? Qual é a índole do cara? Como que ele comenta? E a gente não consegue, a gente não entende, não conhece o jogador. Então a gente conhece só ali, e o que ele fala e o que ele faz. Então, cara, você analisa isso. O que ele joga, o que ele fala e o que ele faz. Como você não conhece, não tem como você fazer uma análise. Você faz análise em cima disso. Se você tivesse uma intimidade maior, se eles conhecessem, por exemplo, se eles me conhecessem, tá? Uma relação mais próxima. Eles iam saber que eu não sou maldoso, que eu não sou sacana, que eu não estou perseguindo ninguém. Eles iam saber. Então eles iam receber uma crítica minha e iam falar, porra, eles iam, cara, puta... Talvez desse mais com uma relação jogador-imprensa, sim, né? Pô, o Casão falou isso, será? Tal, vai pensar. Hoje não. Eles ouvem a crítica minha ou do Neto, por exemplo, que são os dois mais diretos. Eles ouvem uma crítica minha e do Neto, eles ficam revoltados porque eles acham um absurdo. Mas eles não sabem como é o Neto, eles não sabem como eu sou. Eu e o Neto, nós somos diferentes. Mas eu vejo que a gente pensa muita coisa igual. Nós fazemos as mesmas críticas. O Neto um pouco mais explosivo, eu um pouco mais ponderado, eu escrevo mais, o Neto fala mais. Enfim, mas se você pegar a linha, é muito parecida. E isso revolta os caras. Acham que o Neto passa do ponto, acham que eu estou perseguindo esse ou aquele cara. Mas eles não conhecem a gente. Eles não sabem como nós somos. E nós não sabemos como eles são. Você acha que também isso se relaciona um pouco a vocês dois serem ex-jogadores do Corinthians? Não, do Corinthians não. Eu acho que nós somos ex-jogadores. É aquilo que eu te falei. Eles têm uma ética, um pacto entre eles, que eles se defendem. E eu e o Neto, eu acho que somos um dos poucos,
jogadores comentaristas que fugimos completamente desse pacto. Eu não tenho pacto nenhum. Primeiro, eu sou completamente independente. Eu não tenho relação com nenhum jogador, com nenhum dirigente, com nenhum treinador, nada. Eu conheço pessoas. Se eu encontrar e quer tomar um café, eu tomo, sabe? Se eu quiser conversar com alguém sobre qualquer assunto, eu mando uma mensagem, mas eu nunca peço informação e nem recebo informação. Então isso me deixa independente. Você tá ok com isso ou você gostaria de se aproximar? Não, eu gosto, tem que ser assim. Eu aprendi desse jeito. Eu aprendi com o José Trajano e com o saudoso Marco Mora, que era um diretor da TV Globo. Quando eu cheguei, ele me falou assim, eu contratei o comentarista aquele da ESPN, hein? Aquele cara que fala direto, que não tem compromisso, que é independente. Não vai chegar aqui na Globo e começar a passar um pano, que aí você vai ser igual a todo mundo. Eu contratei você porque você... Naquela época, em 96, ele falou, eu te contratei porque você está mostrando que você é diferente. Então, cara, eu não quero essa aproximação profissional. É como eu falei, cruzar no restaurante, senta para almoçar, conversa sobre música, sobre teatro, sobre cinema, sobre qualquer coisa, ótimo, beleza, tal. Mas aí, conversar sobre futebol, não. Porque eu não quero saber. Entendeu? Eu não quero saber. Porque eu não quero ter um compromisso. Eu sou uma pessoa que eu pego muito fácil, me ligo muito fácil às pessoas. Eu tenho um carinho rápido pelas pessoas, sabe? Eu gosto das pessoas com muita facilidade. Eu sempre fui movido à paixão. Eu não faço nada que eu não esteja apaixonado. Então, quando eu venho dar uma entrevista, eu chego de um jeito, vejo, rapidamente eu me adapto ao lugar, às pessoas que estão falando comigo, e eu gosto das pessoas, por isso que eu falo. Por isso que eu dou entrevista. Se eu não gostar, eu fico respondendo mais seco, mais parado, né? Então eu fico com carinho. E o carinho te dá perde um pouco a sua independência, entendeu? Eu vou fazer um jogo desse cara no domingo. Se esse cara jogar mal e errar, for expulso, eu tenho que ter total independência para falar a minha crítica. Se ela for pesada ou leve, isso não pode ter nada a ver com eu ter tomado um café com esse cara, entendeu? Então a minha linha de comentarista é essa. Você vê muito mais pelo lado profissional, né? Totalmente profissional. A minha visão de comentarista é de opinião. Eu aprendi a ser um comentarista de opinião. Eu sou um comentarista de opinião, não sou comentarista de informação. Eu não vou lá falar, no treino, eu falei com o treinador X, ele falou que vai testar esse, vai testar aquele, lá. Eu não dou informação. Acho que a informação tem que dar ao repórter. O trabalho do repórter é informar. O trabalho do comentarista é comentar. Essa é a minha visão. Não estou falando que ela é certa ou que os outros estão errados. Muito pelo contrário, cada um tem seu estilo. O estilo que eu aprendi é esse. O repórter informa, eu dou opinião. O narrador narra, eu opino, o repórter passa informação. Aí eu vou opinar em cima da informação e o narrador também opina em cima da informação e pronto. Eu acho que tem ali uma ética de respeito, cada um na sua posição, né? Eu trabalho desse jeito. Você comentou aí que você escreve o fato, né? Mas teve algum episódio aí que você preferiu não comentar, que você achou que não valeria a pena? Ai, eu não me lembro. Ou você escreve sempre? Não, eu escrevo sempre. Eu escrevo sempre. É claro que assim, existe pessoas ou histórias que eu conheço mais do que as outras. Então, tem alguns fatos que acontecem que eu estou mais por dentro daquele fato, então a minha crítica é em cima do meu conhecimento do fato. Mas, por exemplo, os caras foram comer um churrasco folheado a ouro no meio da Copa do Mundo, sendo que no Brasil tem 35 milhões de pessoas em plena miséria. Cara, não importa se vão gostar da minha opinião ou não. Para mim, não fica legal. Para mim, não pega legal. Uma ostentação para um país que não tem... A grande maioria das pessoas não tem café da manhã, almoço e janta. Então, aí eu me pergunto, por que a seleção... Por que o torcedor não torce mais tanto pela seleção? Como que você vai se identificar? O torcedor raiz, aquele que faz parte dos 35 milhões de pessoas que estão na miséria. Ele não tem café da manhã, almoço e janta. Ele tem uma só refeição, ele tem filhos. Ele está desempregado ou arruma alguns bicos para fazer. Mas ele ama futebol, ama a seleção brasileira e os caras da seleção são ídolos dele. Aí, de repente, num dia, ele vê os jogadores da seleção brasileira
comendo um churrasco folheado a ouro, no meio de uma Copa do Mundo, e ele não tem o que comer. Essa distância aumenta. Ele não se identifica com o cara que mostra que tem 3 jatinhos, ou que está no iate, ou que tem uma mansão. Não é a realidade do povo brasileiro, não é a realidade do torcedor brasileiro raiz. Então a distância aumenta. É isso. Pronto. Aquele meu comentário sobre o churrasco folheado a ouro ali é o seguinte: eu acabei de falar, eu não vejo futebol só nas 4 linhas, os caras jogando bola, a bola rolando. Aquilo para mim é só um detalhe do espetáculo, porque o futebol envolve uma responsabilidade social. Tá? Então, se você tem um país que está em plena miséria, na minha cabeça, o jogador tem que evitar qualquer tipo de confronto com a realidade do Brasil. Eles vivem numa outra realidade, beleza, ok, ganham o dinheiro deles honestamente, sem crítica, sem nada. Mas eles têm que ter na cabeça que o povo deles não vive do jeito que eles vivem. Então, na minha opinião, deveriam evitar ter ostentação, porque só distancia o povo brasileiro da seleção brasileira. Isso foi muito discutido nessa Copa. Essa seleção, o torcedor não torce tanto. Bom, teve o problema político, o pessoal do Bolsonaro pegou a camisa amarela, a bandeira amarela, teve esse fato. Essa seleção foi prejudicada muito por causa disso. Mas também foi prejudicada porque alguns jogadores se declararam ali apoiadores do Bolsonaro. Aí, o torcedor brasileiro que não apoia o Bolsonaro, eu não estou falando que é esquerda, direita, PT ou não, estou falando o povo brasileiro, a parte do povo brasileiro que não estava contente com o que estava acontecendo no país. E ver o jogador declarando apoio a um cara que praticamente destruiu o país, e com a camisa amarela da seleção brasileira, tem uma resistência. E a distância fica maior. Então o pacote dessa seleção foi muito grande. Além da situação social do país, teve a situação política. E eles não fizeram o mínimo para tentar se aproximar. Entendeu? Não é declarar voto ao Lula. Não é isso. É não entrar nessa onda porque você ia jogar uma Copa do Mundo. O país está dividido. Você vai jogar uma Copa do Mundo. Quando você joga a Copa do Mundo, você joga para todo mundo. Você não joga só para essa parte, nem só para essa parte. Então, os torcedores dessa parte que estão lutando contra um governo que, para eles, não é legal, os jogadores apoiam aquilo lá, essa parte aqui não vai ter tesão de torcer para aquela seleção. Não vai se identificar com ninguém. Então, foi um erro da parte deles. Eu acho que o jogador tem que se posicionar. Sempre falei. O jogador tem que se posicionar, principalmente na parte social. Na parte política é uma coisa muito individual, uma coisa muito pessoal. Você se declara ou não declara, esse é o problema. Mas na parte social, eu acho que tem que se posicionar porque é uma voz importante. Mas em época de Copa do Mundo, você tem que pensar na Copa do Mundo, porque senão você vai entrar numa divisão que o país já está. Você vai jogar só para esses? Você vai jogar só para esses? Não, você tem que jogar para todo mundo, né? É como governar para todo mundo, né? Então, assim, eles não tiveram uma sensibilidade de perceber que não era o momento de entrar nessa divisão. Você acha que a Copa de 2022 foi o maior distanciamento entre torcedor e seleção? Ou isso é só porque a gente agora consegue ver muito mais comentários nas redes sociais? Não, foi a maior distância. Incluindo a Copa de 70, por exemplo, que foi bem no meio de uma ditadura? Sim, mas naquela época, apesar da ditadura militar, não tinha uma polarização e a camisa amarela ela era livre. Ok, a ditadura usava bandeira, cantava hino, fazia não sei o quê, mas a camisa amarela era livre. E outra, uma coisa que não dava para ter distância daquela seleção, Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho, Carlos Alberto, Clodoaldo, cara, aquilo ali encantava todo mundo. Então, eu acho que na época da Copa do Mundo, tanto os caras que eram a favor da ditadura como os caras que eram revolucionários pararam para sentar na televisão e vibraram pela mesma coisa. Entendeu? Esse ano não conseguiram fazer isso. No ano passado, 22, eles não conseguiram fazer isso. Por quê? Tem a visibilidade maior, tem redes sociais, tem discussão nas redes sociais, tem ataque nas redes sociais, tem muito deboche, né? Então, cara, isso aí dificultou a identificação. Fora essa distância de ostentação, a situação social do país e tal, tudo ajudou para ter distância. Mas tem uma coisa que colabora muito para isso. A maioria dos jogadores jogam fora. Então você não vê os caras aqui. Em 70, você torcia para os caras que você via no campo, né? Tinha uma ditadura militar, tinha um pessoal que apoiava a ditadura, outros que não,
Mas aqueles jogadores, as duas partes viam. A gente podia ir no Pacaembu ver Santos e Corinthians, eu ser contra a ditadura, você ser a favor da ditadura, eu nem saber que você apoia a ditadura, você nem sabe que eu sou revolucionário, e a gente ir lá e torcer ver o Pelé e o Rivelino jogar. Depois você ia embora para casa. Aí depois você ia ser um cara que apoia a ditadura e um cara que é revolucionário, entendeu? Hoje a gente não tem eles aqui, então isso aí dificulta pra caramba também. Hoje você acha que é possível desvincular a camisa verde e amarela da política? Eu acho que vai ser aos pouquinhos, porque ainda tem gente esperando um golpe mágico com a camisa da seleção brasileira. Então, as pessoas que lutaram pela democracia, ou que estão lutando pela democracia, ou que são contra o ex-governo aí, elas não vão querer se confundir com aquelas que estão no golpe. Eu tenho uma camisa da seleção brasileira do Clodoaldo, que ele me deu, assinada. E eu tenho aquela que o Pelé assinou, o Clodoaldo assinou, o Edu assinou, o Ado assinou, que é a minha de 86. Eu caminho no Ibirapuera 2 vezes por semana com camisa de time, camisas diferentes, tiro foto e posto. Eu tô louco pra ir com a camisa amarela, mas eu não vou ainda. Não vou, porque tem gente na rua querendo dar golpe com a camisa amarela, entendeu? Ela não tem que vir pra nós. Ela tem que ser de todo mundo, entendeu? Quem tá esperando um golpe ainda, ou quem é bolsonarista e usa a camisa amarela, tem todo o direito de usar. Mas nós, que somos contra, também temos o direito de usar. Só que ficou uma situação que as pessoas não querem se misturar. Como eles, durante a Copa do Mundo, que muita gente começou a usar a camisa amarela, eu vi matérias que os caras que estavam na porta dos quartéis, eles começaram a tirar a camisa amarela e não vibrar com o gol do Brasil. Para eles não serem confundidos com torcedores. Você foi voz ativa aí no movimento, um dos mais importantes dentro do futebol, que é a democracia corintiana. Você consegue fazer aí uma comparação daquela época que a gente está vivendo hoje? Não dá para fazer comparação. Muita gente me pergunta assim, você acha que cabia uma democracia corintiana hoje? Não cabe, porque o país é democrático. Para que você vai fazer um movimento democrático dentro de um país democrático? Naquela época era ditadura militar. Então o nosso movimento ele foi revolucionário. Porque nós batemos de frente com uma ditadura militar. Nós sofremos pressão, os generais ligavam no clube, nós fomos perseguidos, nós temos ficha no DOPS e tudo mais, por causa daquele movimento, que era democracia, uma palavra proibida, e nós tivemos a coragem de colocá-la na nossa camisa. Mesmo os generais ligando para não colocar, e nós colocamos. E fomos adiante, tudo depende de resultado no futebol. 82 foi um ano maravilhoso para o Corinthians, nós jogamos muito. Nós poderíamos ter sido campeões dos 2 turnos do Paulista, mas eu fui o artilheiro do campeonato com 28, o Magrão foi vice com 21, nós ganhamos o campeonato e tudo mais. Ganhamos 83 também. Então, tudo foi se fortalecendo através do nosso desempenho, não só do resultado. A torcida era empolgada pelo futebol que o time apresentava. É o período aí que você mais se orgulha da sua carreira, que você fala, putz... Jogador de futebol? Cara, então, assim, se você for falar de fase de futebol, eu tive uma fase muito boa no Corinthians, tive uma fase ótima no São Paulo, tive uma fase ótima no Ascoli, mas era um time pequeno, mas uma fantástica no Torino. Fomos para a final da Copa UEFA, fomos campeões da Copa Itália, pegamos 3º no campeonato italiano, no auge do campeonato italiano, mas, num todo, sem dúvida alguma, que foi o ano de 82, foi o melhor momento, o momento mais inesquecível, o momento mais mágico que eu participei no futebol foi aquele ano de 1982. Pelo futebol que nós apresentamos, pelos títulos que nós ganhamos e pela democracia corintiana, pelo grupo, pela amizade, por tudo que acontecia. Falando em amizade, você e o Sócrates, né, uma das maiores amizades dentro do Corinthians mesmo. O que é o Sócrates para você? Cara, assim, eu já falei muitas vezes que a minha relação com o Sócrates foi uma relação de amor, né? A gente se amava. O Sócrates, ele foi, em alguns momentos, um irmão, outros momentos, um companheiro de balada mesmo, a gente sair, tomar cerveja, conversar. Outros momentos, na maioria das vezes, meu parceiro de campo, né? 8, 9 tabelas, que virou Sócrates e Casagrande. Sócrates e Casagrande é uma coisa que existe, não é uma coisa só. Você fala de Sócrates, você vai lembrar do Casagrande. Quando você fala comigo, você lembra do Sócrates. Então é uma coisa única. Então nós tivemos diversas facetas, né, de relação. É difícil você definir qual faceta era mais legal, porque todas foram legais.
né? Eu me diverti com o Magrão, ganhamos jogos, perdemos jogos. Ele falou diversas vezes pra mim, pô, Big, eu vejo pra você, eu olho pra você e me vejo com 18 anos. E eu falava, pô, Magrão, eu tenho 18 anos, se eu tiver como você, se eu for como você com 27, eu vou ficar muito feliz. Então tinha uma troca de carinho, sabe? De amor, sabe? De se sentir bem um do lado do outro, sabe? De querer se ver quase todo dia, de ter aquele, sabe? De sentir falta quando o Magrão tá machucado, o Corinthians vai jogar, eu não tinha o Magrão, beleza, eu jogava tudo, mas dentro do campo eu sentia a falta dele. E ele sentia a minha falta também. Então, assim, eu acho que a definição maior para mim, o que o Magrão significou para mim, ele foi um amor da minha vida dentro do futebol. E o que foi a nossa relação? Foi uma relação de amor. Nós fomos um casal super apaixonados, entendeu? Você foi para a Copa do Mundo aí como imprensa, e como que foi para você cobrir a Copa do Catar? Essa última? Bom, foi diferente porque eu não fui mais pela Globo, né? Eu tinha feito 6 Copas pela Globo, cabine, chega 2 horas antes, aquela responsabilidade de falar ao vivo pro Brasil todo, sabe? Tudo uma coisa mais pressão mesmo. Essa eu fui para escrever, para Folha e para o UOL, e para participar dos programas, mas assim, não em dia de jogo, não depois do jogo. Então era uma coisa, você ia pro programa, você não estava tenso, você não estava pressionado. Foi diferente para mim. Eu escrevi muito mais, né? Mas assim, em relação à Copa no geral, eu fui para, eu falei quando eu saí daqui que eu ia para lá não só para ver futebol. Eu ia relatar as coisas que eu ia ver, né? E eu relatei a Copa toda, tanto o machismo excessivo como a homofobia. O último texto que eu escrevi na Copa do Mundo foi uma coisa impressionante, porque eu estava num hotel e tinha um restaurante, tinha uma sala gigante com vários sofás, né? E eu sentava no sofá lá no fundo e colocava o tripé aqui e fazia os programas do UOL. 3 da tarde, tal. Às vezes até de madrugada eu fazia ali, mas ali eu sentava e tal. Fiz no dia 18, que foi a final, né? À tarde, depois eu fui para a Copa. Fui para a final, dormimos e tal, não sei o que. No outro dia eu acordei, fui lá tomar café, voltei para sentar naquele sofá, tinha uma divisão, Only Lady. Eu não podia mais entrar para lá, porque lá era só mulher. Menos de 24 horas depois que a Copa acabou, já colocaram o muro ali dividindo. Então, eu escrevi um texto, indignado, e o que eu percebi? Percebi o seguinte, eles estavam já loucos para aquela Copa acabar, para eles voltarem a ter aquele regime ditatorial, opressor, enorme, porque os caras poderiam esperar 3, 4 dias os turistas irem embora para eles colocarem aquilo lá. Não, no outro dia já deixaram claro, ó, gente, acabou a Copa, aqui a gente vive assim, ou você se adapta a isso aqui ou vai ter problema. No outro dia. Então eu relatei tudo isso, fui relatando, fui vendo fatos, fui conversando com mulheres lá, jornalistas que estavam lá, fui acompanhando pelas redes sociais declarações de jornalista, um jornalista que o cara perguntou para essa era atriz pornô. Eu vi também no hotel que eu descia às 11h30, meio-dia e tomava café da manhã. E aí eu cruzava as 2 meninas que estavam no hotel, e eu falei, pô, onde vocês foram? Ah, só vamos tomar café. Pô, vocês não tomaram aí? Não, nós descemos 11 horas, o cara falou que não podia servir o café, que já tinha acabado o horário. Mas ele servia para mim e servia pro Juca, não servia para as meninas. Então eu fui vendo isso, eu fui vivendo isso. Então eu não tive prazer nenhum de ir em nenhum lugar. Eu fui no museu, do lado do meu hotel, e comecei a ir fazer meu trabalho lá no IBC, né, no Centro de Jornalismo, pelo metrô. Então o meu divertimento era no metrô, saí 2 vezes pro Juca para jantar, tive umas reuniões ali com o pessoal, diplomatas e tal, perto do hotel também, mas eu fui prestando atenção nisso, cara. Quando eu não estava dentro do estádio fazendo o jogo, as minhas colunas eram sempre em cima da questão social, da questão opressora. Escrevi um texto também sobre o treinador e um jogador do Irã que foram condenados à pena de morte porque saíram no protesto, porque a menina foi morta, né? Porque estava aparecendo o cabelo dela. Acompanhei o movimento das mulheres no estádio, mulheres iranianas no estádio. Tinha pessoas da inteligência, tanto do Catar como do Irã, no meio das pessoas para marcarem aquelas pessoas que se soltaram durante a Copa do Mundo, e eu vi tudo isso e relatei. Eu fui para lá para isso, para relatar tudo que eu estava vendo. Esse foi o meu papel, foi o papel que eu mais gostei, entendeu? E por que a FIFA escolheu um país assim?
Bom, tem um documentário da FIFA, acho que no Netflix, que é Esquemas da FIFA, que mostra claramente que a Copa foi comprada. Isso não sou eu que estou falando, não. Pode ver o documentário, os caras falam, a FIFA foi comprada, a Copa do Mundo do Catar foi comprada. Tanto que o Blatter, que era o presidente, ele queria que a Copa fosse nos Estados Unidos. Ele foi traído pelos parceiros dele e eles venderam a Copa para o Catar. Foi comprada. Agora, falando dentro do campo mesmo, em específico a seleção brasileira, por que a seleção não deu certo no Catar? Muita coisa. Primeiro, assim, teve o azar de ter contusões uma atrás da outra. Né? Danilo, Neymar, Alexandro, né? Foi pesado as contusões. Segundo, a parte tática do time. O time era muito desequilibrado. O Tite achou que, por exemplo, jogar com o Paquetá, só o Paquetá e o Casemiro no meio-campo daria. Com o Rafinha voltando para ajudar, mais o Richarlison ali, o Vinícius Júnior e o Neymar livre. Né? Nós perdemos. Nós não ganhamos da Croácia nos 90 minutos por causa disso, porque a Croácia tinha 4 no meio de campo, nós tínhamos 2. E eles dominaram o jogo todinho, colocaram na roda o time do Brasil. Só que eles não eram agressivos. O jogo foi dominado pela Croácia o tempo todo. Só que eles não agrediam. Para eles estava bom, talvez eles quisessem até levar para os pênaltis mesmo. Só tomaram um susto quando o Neymar fez o gol, foram lá e fizeram o gol e empataram. Eu acho que o Tite convocou mal, a presença do Daniel Alves não foi positiva, muito pelo contrário, foi muito negativa. 90% era contra a convocação do Daniel Alves porque ele não estava jogando, porque nos últimos anos não jogou bem, que não fazia sentido, qual era o papel dele lá e tal. Quem você levaria no lugar? Eu levaria o Marcos Rocha, do Palmeiras. Bicampeão da Libertadores, acabou de ser campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, ganhou todos os títulos com o Abel Ferreira. Podia ser o Emerson, que tá lá o Emerson Royal, que está lá no Tottenham. Tem outros jogadores. Tem outros jogadores mais jovens ou com menos, quase a mesma idade, mas que estavam em atividade. O lance é estar em atividade. Copa do Mundo, você vai jogar contra as pessoas que estão 100% fisicamente, super treinadas. Enquanto o Brasil, para eles, é final de Copa do Mundo. Não dá para ter o privilégio de ter um jogador que não está bem há 4 anos e tem 39 anos. Foi o que aconteceu contra Camarões. Perdemos o jogo e a maioria das jogadas foi pelo lado esquerdo, com ponta, driblando, tal. Ok, não foi responsabilidade do Daniel perder aquele jogo, mas deixou claro que depois ele colocou o Militão de lateral, né? E o Danilo depois na lateral esquerda. Jogou o Alex Telles uma vez, machucou, depois jogou o Danilo. Ficou claro que o Daniel estava lá já sem função, porque se o Danilo machucou e o Daniel Alves é o reserva da lateral direita, quem tinha que ser? Quem tinha que entrar? Daniel Alves. O próprio Tite não viu que não dava para confiar na parte física e técnica do Daniel Alves. Então você levou um cara que todo mundo sabia que não ia ter função, não ia ser útil. Errou. Aí mexeu mal muitas vezes no time. E o time só jogou bem o segundo tempo contra a Sérvia e o primeiro tempo contra a Coreia do Sul. Foi muito mal contra a Suíça. Contra Camarões, errou em colocar o time reserva, errou colocar o time todo reserva, porque era o último jogo da fase de grupos e você ia passar para o mata-mata com uma derrota. Como passou a França, como passou Portugal, como passou a Espanha, só não caiu a França. Dos times que perderam a última rodada, só a França não caiu. E foi complicado o jogo com o Marrocos. Só a França não caiu. O Brasil caiu, Espanha caiu, Portugal caiu. Tinham acabado de perder o terceiro jogo. Aí os caras falaram, quando perdeu, nós estamos perdendo. Podia perder no momento que não podia perder. Muito pelo contrário, naquele momento não podia perder. Você podia perder o segundo jogo ou o primeiro, como foi a Argentina. A Argentina perdeu o primeiro, mudou tudo e foi até a final. Então errou. Ele tinha que garantir aquela vitória para entrar nas oitavas com moral. Perdeu, então ele errou. E depois aquela cena, depois do que o Marquinhos perdeu o pênalti, gente, o Tite foi embora, cara. O primeiro cara que tinha que ir lá abraçar o Marquinhos era o Tite. E por que o Neymar não bateu o quarto pênalti no lugar do Marquinhos? Se ia ser o último, poderia ser o último como foi. Você não pode guardar o melhor batedor para o último pênalti, sendo que você não sabe se o último pênalti vai acontecer. Como que você vai guardar? O Brasil precisava fazer aquele gol para ter chance. Coloca o Neymar e bate aquele gol. Aí o quinto você vê o que acontece.
que ainda tinha o seguinte, os caras tinham que perder um pênalti. Né? Se eles fizessem o quinto, eles eram campeões. Eles passavam de fase. Então, errou o Neymar não bater, poderia ter sido o primeiro, porque depois desse jogo, a Copa mostrou que todos os treinadores estavam colocando os melhores na frente, como foi Mbappé, como foi Messi, como foi Modric, todos bateram primeiro. O Modric bateu primeiro contra o Brasil. Então foi muita coisa errada, de estratégia, de visão, sabe? Muita coisinha que, sabe, muitas entrevistas estranhas, sabe? O Rafinha, antes da Copa, falou, já ensaiei 10 dancinhas. Pô, você vai fazer 10 gols, então. Meu, vai lá, faz o gol, depois você faz qualquer dancinha. Você não vai falar, estou ensaiando as dancinhas para fazer o gol. Perdeu por causa disso? Não, mas não pega bem. O churrasco, folha da ouro, não foi legal. O próprio Rafinha também deu uma entrevista no meio da Copa que perguntaram para ele, você está assistindo os jogos da Copa? Eu não. O que eu preciso ver do Messi? Pô, ele viu. Ninguém tinha visto o Messi daquele jeito ainda. Nem ele. Espero que ele tenha visto, né? Que o Messi arrebentou a semifinal e a final. Então teve detalhes assim de uma soberba, de uma falta de foco, sabe? Não falta de comprometimento. Que ninguém estava com falta de comprometimento, estava com falta de foco. Muitos perderam o foco ali, que é um defeito da seleção brasileira desde 18. Em 18 também estava sem foco. E quem mais você não levaria aí dessa convocação do Tite? E qual seria a alternativa? Não, eu levaria o Gabriel. Foi uma injustiça não levar o Gabriel do Flamengo. Pô, você vai deixar de fora o cara que decidiu a Libertadores pro Flamengo, e que já tinha decidido uma outra, e que decidiu 300 jogos, e você vai para lá para jogos decisivos, você não leva o Gabriel? Eu achei um erro, tinha que levar o Gabriel e o Pedro. Né? E o Richarlison, né? Como foi? Eu levaria o Gabriel, eu levaria o Scarpa. Tá? Destaque do Palmeiras. Destaque do Palmeiras, melhor jogador do campeonato. Quer dizer, você vai para uma Copa do Mundo, o melhor jogador do campeonato você não leva. Então, assim, teve muitos erros de escolha do Tite, o comportamento do Tite não foi legal, sabe? Assim, enfim, eu particularmente, eu nunca confiei na seleção brasileira, né? Eu falei diversas vezes nesses 4 anos, mesmo quando falavam, pô, o time tá bem, tá ganhando, eu falava, pô, tá ganhando do Peru, do Equador, 4 anos a mesma coisa. Fez um amistoso com a Coreia do Sul, meteu 5, falaram que o Brasil era favorito, ganhou de 1-0 do Japão, um amistoso. E eu falei, pô, tá lá, tá bom. Vamos ver na Copa. Eu tenho um pé atrás. Eu sempre tive um pé atrás com essa seleção. Sempre tive um pé atrás. E pra mim não foi surpresa, mas foi revoltante. Porque eu tô lá trabalhando na Copa do Mundo, querendo ver a seleção brasileira ser campeã. Porque eu vi a seleção ser campeã em 2002. Eu tava na cabine com o Galvão, o Falcão e o Arnaldo. E eu sei como é legal, qual é o prazer e como você se sente orgulhoso depois de sair da cabine e cruzar os outros jornalistas e você ser o jornalista do Brasil que foi campeão. Mexe, muda completamente a autoestima de todo mundo, não é? Não é só dos jogadores, o povo brasileiro. Nós, jornalistas que estamos lá, a nossa autoestima sobe, sabe? Pô, eu tô cansado eu acho que todo mundo tá cansado de toda hora ser eliminado. A única semifinal que nós fizemos, nós tomamos de 7-1. Pô, nós somos o país do Pelé, todo mundo viu. Aliás, nós não somos o país do Pelé, o Pelé é do mundo. Nós vimos o que aconteceu no mundo, sabe? Então, cara, eu acho péssimo as últimas participações do Brasil. Essa última eliminação é de total responsabilidade do Tite? Não dá pra jogar, não tem responsável. Quando você joga, é um esporte coletivo, todo mundo, quando tem uma eliminação, todo mundo falhou em alguma coisa. Faltou liderança? Faltou liderança, isso sem dúvida. Faltou uma liderança fora e dentro do campo. Faltou uma liderança. Faltou um cara, por exemplo, contra a Croácia, que pegasse na hora do gol e falasse assim, gente, acabou o jogo. Vamos nós tocar a bola, não vamos deixar a Croácia mais tocar. Vamos tocar a bola, fazer o tempo passar, são só 15 minutos. Sofre falta, toca pro lado, toca a bola. Né? Faltou aquele cara que pega a bola debaixo do braço e fala assim, acabou o jogo. Faltou a liderança do Tite. O Tite mostrou, na minha opinião, que não tem liderança. Ele é um ótimo treinador? Fez um trabalho maravilhoso no Corinthians? Fez. Na seleção brasileira? Não. Porque ser primeiro lugar em eliminatórias, o Brasil seria com qualquer outro treinador, na minha opinião. O máximo que ele podia acontecer de ruim é ficar em segundo e a Argentina em primeiro.
porque não tem competição aqui na América do Sul para Brasil e Argentina. Eu acho que não é responsabilidade de ninguém. O Tite errou em muitas coisas. Errou na convocação, errou no comportamento, né, de liderança. Eu acho que ele foi submisso a alguns jogadores. Então não tinha como andar adiante mesmo. Quais seriam esses jogadores? Eu acho que o Daniel Alves tinha o Tite era submisso ao Daniel Alves, submisso ao Neymar, é submisso ao Thiago Silva. É a visão que eu tenho. Eu não sei se lá dentro é assim. Mas o que passa pra gente é isso. Como a gente não conhece, é aquele detalhe que eu falei um pouco antes, você não convive com os caras, você não sabe o que acontece. Então, como você não sabe o que acontece, você tem que falar a sua visão. E a minha visão é essa. Não estou falando que ela é certa ou errada, mas a visão que eu tenho é essa. Obrigada, Casagrande. Foi legal? Foi legal, muito bem.